dinheiro do Dar Certo. E veio, embora. Sim. E que ano foi isso? Foi 2022. Fala galera do canal Austrália, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Stephanie, host e fundadora do canal Austrália, e hoje estamos numa disposição diferente. O canal Austrália tá chique, tá? A gente tá aqui numa sala de podcast, na primeira entrevista da sala de podcast. Gente, essa convidada aqui, eu tô muito ansiosa pra falar com ela, pra saber da história dela. E logo mais ela vai contar, tá? Quem é ela, tudo mais, o que aconteceu. Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês o quê? Por favor, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha e siga a gente nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Bora lá? Você tá pronta? Lá, então prontíssima. conta pro pessoal quem é você. Oi, pessoal do canal Austrália. Eu sou a Clara Dandara. Para alguns só Clara, para alguns só Dandara. E para alguns Clara Dandara. Tô aqui na Austrália tem 3 anos e 5 meses. Sou personal organizer e também trabalho no Consul aqui de Sutherland. E hoje ela vai contar o que ela tá fazendo aqui, por que ela veio parar aqui. Então, já pega o seu cafezinho, seu milkshake, seu Nescau, seu chá, o que você quiser. Coloca a gente na televisão pra ver assim, ó, bem grandão, em alta qualidade, porque a gente merece, né? Olha esse lugar, que lindo! E bora lá comigo! Bom, Clara, pra começar a nossa conversa, pra situar o pessoal que tá lá em casa, eu quero que você conte que ano que foi quando você decidiu e pensou assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou pegar minhas coisas, vou pra Austrália passar um tempo, ou vou me mudar pra Austrália, não sei, a gente vai descobrir ao longo dessa conversa. O que você tava fazendo da sua vida? Mulher, que ano que foi que eu decidi pegar as minhas malas? É uma ótima pergunta, porque eu não me lembro de fato quando eu tomei a decisão assim, vou pegar minhas coisas e vou pra Austrália. Eu nunca tinha pensado em sair do Brasil na minha vida. E olha que os meus pais moram fora desde que eu tinha 6 anos de idade. Mas meu lugar era no Brasil. Assim, eu tenho a minha avó lá, que foi quem cuidou de mim, né? Desde quando os meus pais foram. Meus pais moram na Europa. E eu nunca tinha pensado em sair do Brasil. Mas em 2022, eu tinha saído do trabalho que eu trabalhava no escritório de advocacia. Por 6 anos, eu era negociadora lá. Gente. E era um ambiente tão gostoso, a gente morre de saudade. A gente fez amigos mesmo lá, assim, que a gente leva até hoje. E eu trabalhava para o Banco Itaú encerrou o contrato com o escritório mandou a gente embora. Era o maior setor do escritório, assim, foi um choque, mas estava numa época que eu já estava querendo sair, porque eu nunca fiz direito, nunca pensei em fazer direito. Apesar de amar trabalhar lá, amar ser negociadora lá, era uma coisa que, assim, eu ia continuar lá sendo negociadora pra sempre. Eu não tinha pra onde ir. E é uma profissão desgastante ser negociadora, é uma profissão estressante. Assim, eu acho que toda profissão que você lidar com pessoas pode ser desafiador, né? Sim. E era muito assim, o dia inteiro lendo processo, entendendo processo, ligando pros advogados, tentando negociar. Era divertido, eu gostava, mas não tinha pra onde eu ir mais. Então eu já tava com essa vontade de sair. E foi quando, em 2021, a gente foi pro home office por conta do Covid. Uhum. E eu vi a oportunidade de fazer algo mais, de procurar uma saída mesmo pra sair do escritório. E aí eu comecei a fazer o curso de personal organizer. Por quê? Porque foi... Gente, a gente tinha um programa, vocês que são de BH, Ricardo Amado. Era muito bom aquele programa no rádio. E a gente ficava no escritório, enquanto trabalhando, ouvindo rádio com o programa Ricardo Amado. Era um negócio de humor, assim, a gente rachava de rir. E eles levaram nesse programa uma personal organizer, uma vez. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu ouvi falar, ela contando como que era a profissão. E eu falei, gente, isso é uma coisa, hein, que eu me vejo fazendo. Eu gosto, sempre gostei de ter as coisas organizadas. Sempre, tipo, em casa, eu sempre que tomei frente de organizar tudo, desde as contas, finança, compra, tanto de a lista quanto de guardar a compra, sabe? Você era a pessoa do gerenciamento ali. Sim, porque como a gente morava com os meus avós, eles não tinham muito esse tato. E aí eram mais eu e os meus irmãos que tomavam conta mais
desse gerenciamento mesmo, Sim. né? De né, pagar as contas, cuidar das contas e tal. E aí eu me vi, eu falei, eu consigo me ver sendo personal organizer. E fiquei com isso na cabeça, dei uma pesquisada, e quando veio o Covid, que eu fui pro home office, eu falei, o momento é agora, porque eu vou ter mais tempo, né? Não tem tempo de deslocamento, eu gastava basicamente 2 horas pra ir pra voltar. Uau! Era um Trânsito de deslocamento intenso. Era um deslocamento intenso, sim. 2 horas quando eu ia de ônibus, depois comprei uma motinha, então eu gastava 1 hora, mais 1 hora pra ir e 1 pra voltar. Comecei a fazer o curso de personal organizer. E Isso no meio da pandemia ainda. no meio da pandemia, Uhum. 2020. Não sei se comecei em 2020 ou... comecei em 2020, me formei em fevereiro de 2021. Uhum. E assim, basicamente, que eu me formei, o escritório perdeu o contrato com o banco, mandou todo mundo embora. Então, nossa, foi muito bom, porque eu acho que eu não teria uma chance de ser mandada embora se não fosse isso, eu teria que pedir conta. O escritório me mandou embora e eu falei, pronto, agora eu consigo focar, porque eu já estava atendendo um cliente ou outro ali mesmo, ainda trabalhando no escritório. Eu falei, pronto, agora é a oportunidade de trabalhar só com isso, e comecei, né, a focar. Mas eu sempre dava uma estudadinha de inglês ali, digamos. Meu primeiro emprego foi na Asprom. A Asprom é uma mãe, chama Associação Profissionalizante do Menor, lá em BH. Eu acredito que seja só de BH. Mas a Asprom é uma mãe, enquanto você tá lá, ela te fornece seu primeiro emprego e ela te fornece muita oportunidade. Se você quiser fazer curso, só basta você querer. Que legal! É muito legal. A gente vai Muito deixar legal. aqui embaixo, porque isso é uma iniciativa muito boa. Então, se você é de BH, olha só, é um caminho, é uma solução pra você. A Asprom é uma mãe, gente, sinceramente. E aí, ela oferecia curso de inglês. E eu comecei a fazer um curso de inglês pela Asprom. Depois, saí da Asprom, né? Por pura curiosidade. Curiosidade, eu achava lindo. Eu sabia que era algo que abre portas, né? Sim. Abre portas. Então, eu queria fazer inglês por achar muito bonito e por saber que é uma coisa que abre portas. Só que assim, né? Estudar 6 meses de inglês uma vez por semana... Você vai aprender mais ou menos. Ajuda. Depois fiz curso de inglês também na Wizard, eu acho. Aí fiz um pouquinho mais, sei um pouquinho mais, mas assim, verbo to be. O avanço é esse. É que depois que a gente vem morar fora, a gente vê a importância de um intercâmbio. O quão é diferente você estudar inglês no Brasil, por mais que você estude anos, e você vir morar fora. Eu senti, eu não sei se foi pra você isso, mas eu senti essa diferença. Total, porque assim, o contato que a gente tem é muito limitado quando você estuda no Brasil. E eu sinceramente admiro demais quem consegue falar nunca tendo saído do Brasil. Sim. Eu sinceramente admiro. E aí, tava estudando, achei um curso de uma universidade que eu acho que era do Sul, não sei se uma universidade pública, alguma coisa, que dava uns cursinhos gratuitos, um monte. E aí, no Covid, fiquei fazendo esses cursinhos em casa também, que você podia fazer no seu próprio tempo. E, estudando inglês, decidi focar na minha carreira de personal organizer. E a minha melhor amiga morava aqui na Austrália. Teve uma sementinha aí. Teve uma sementinha. Ela morava aqui, ela veio um pouquinho antes do Covid. E foi muito engraçado, porque nós somos amigas desde 2005. Uau, é irmãs quase, né? É Irmãs. muito tempo. Sinceramente, assim, eu não considero ela amiga, eu considero ela família. A gente se conheceu no ensino fundamental, mantemos a amizade. Depois de adultas, assim, né? Adultas, aquela fase de 19 anos, mais ou menos, a gente brigou. Nós ficamos sem conversar por 2 anos. Meu Deus. Amiga, se você tá assistindo, já passou, tá? Tá tudo bem agora. Não, ela sabe. Ficamos por bobeira. Assim. É coisa de jovem Futilidade, adulta. É coisa de jovem adulta. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Ficamos sem conversar por 2 anos. Quando a gente finalmente voltou a conversar, morrendo de saudade uma da outra, ela me conta, eu tô indo pra Austrália. Eu falei, o quê? Como assim? A gente acabou de voltar a se falar, tava naquela época de balada e tudo mais, e a gente amava, né? Tipo, agora que a gente tem a oportunidade de sair juntas e tudo, vai pra Austrália. Tá, meu mundo caiu, mas ela veio pra Austrália e, sim, nunca tinha passado na minha cabeça. Saí do trabalho, um amigo nosso que estudou com a gente no ensino médio, me fala, tô indo pra Austrália. Slim tá me ajudando, tô indo pra Austrália. Então todo ao seu redor tava conspirando, mas você ainda não tava pegando essa mensagem, pelo jeito. De jeito nenhum. Eu, legal, corajoso, vai lá. Muito legal, né? Já tinha a Sline aqui,
ter alguém aqui é uma coisa, assim, que faz muita diferença na vida da gente, facilita demais. E aí o Luan inventou que ia vir pra Austrália, ok, a gente conversava assim e tal, e aí um dia eu tava no telefone com a Sli, e ela falou, por que você não vem? Eu nunca tinha pensado. E aí eu falei, Por que você nunca tinha pensado, se você tem pais que moram fora? não sei, menina. Sinceramente, eu acho, na verdade, eu sei. A principal resposta é a minha avó. Você tem uma relação muito forte com ela? Nossa, muito, muito, muito. A gente é muito grudada. Até hoje, assim, logo no começo, quando eu vim, ela sempre perguntava, o que você tá fazendo aí? Por que você foi por aí? Tipo, quando que você vai embora? E até hoje ela fala, ai, tô contando os dias pra você chegar. Porque eu sempre tenho uma data prevista pra ir ao Brasil, né? E a gente é muito grudada. E eu nunca pensei em sair de perto dela, porque eu tinha na minha cabeça que seria uma ingratidão sair de perto dela. Porque ela me cuidou sempre, desde que eu era criança, e agora, na idade avançada que ela tá, eu tenho a obrigação de cuidar dela, né? Mas os meus irmãos, graças a Deus, também estão lá pertinho dela e fazem esse papel, mas é doído. E, enfim, era assim, eu nunca tinha pensado, nunca tinha tido vontade. A vida foi tomando outros rumos que não morar fora, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vem morar fora, eu não sei o que acontece. Magicamente, parece que todos os nossos caminhos vão levando a gente pra esse destino. Sim. É bizarro, porque, por exemplo, short version. Eu tava num momento de vida que, assim, nem passava pela cabeça. E do nada, do dia pra noite, tudo foi, sabe, uma pessoa que vem falando, no teu caso, a sua amiga, que falou, por que você não vem? É um outro amigo que tá indo. Aí parece que vai surgindo. Sim, exatamente. E aí, ela me fez essa pergunta e eu falei, boa pergunta, por quê? Tô aqui estudando inglês, tentando aprender, já tinha um tempinho que eu tinha interesse em aprender inglês, mas não fluía muito, né, assim. E eu falei, boa, eu acho que assim, e dá pra ir com um período limitado ali de que eu vou ficar, e aí eu volto pra minha voinha Todo e tá tudo mundo certo. fala isso. Ai, gente. E aí comecei a me planejar, assim, o meu amigo que já tava pra vir, ele já tinha estudado tudo sobre a Austrália. Eu fui muito sortuda, porque ele me passou a agência, que ele já tinha pesquisado horrores, já me contou a escola que ele vinha, tudo. Eu não precisei de pesquisar nada. Você só foi, você só veio. Eu entrei em contato com a agência, tinha o dinheiro do meu acerto, que eu fui mandada embora, que era o dinheiro que eu tava pensando em ser ali uma reserva de emergência pra eu investir 100% no meu business. Mas peguei esse dinheiro do acerto. E veio, embora. Sim. E que ano foi isso? Foi 2022. Ah, recente. 2022, em março. Não, eu apliquei o visto em dezembro de 2021, que foi assim que abriram as fronteiras, porque, né, ficou fechado um tempão. E eles aprovaram em março de 2020, em fevereiro de 2022 eles aprovaram, março eu cheguei aqui. Uau, bem rápido. Bem rápido. Vim na minha cabeça, eu fechei tudo para 6 meses, mas eu sabia que eu queria renovar para mais um ano, porque eu achava que 6 meses... É muito curto, 6 meses você tá se adaptando ainda à cidade. Exato. E pro inglês também, eu achava assim, com 1 ano e meio eu já ia conseguir sair com um inglês um pouco melhor do que com 6 meses. Mas, com 3 meses aqui, eu conheci o Simon. Quem é Simon? Conta pra gente. O Simon é o meu noivo. Você vai casar na Austrália? Vou casar no Brasil primeiro. A gente tá planejando tudo. Em dezembro a gente vai casar no Brasil. E depois, em janeiro, a gente vai casar aqui, oficial, bonitinho, no civil, né, daqui. Mas, com 3 meses aqui, eu conheci o Simon. E eu vi, depois de um tempo de relacionamento, que o meu lugar era aqui na Austrália mesmo. Uau! Eu não ia voltar. Mesmo você, uma pessoa que aqui eu já tô conseguindo mapear, uma pessoa que gosta de ter uma vida bem planejada, bem organizada, tinha tudo detalhado, o universo falou pra você, falou assim, aqui não, eu vou mexer na sua vida inteira e todas as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, para você vir pra Austrália. Exatamente. Porque quando eu falei também que eu ia vir pra Austrália, ou quando eu contava pros meus amigos, eles falavam assim, sua mãe tá na Suíça, seu pai tá em Portugal, o que você vai fazer na Austrália? Tipo, Austrália. Mas assim, eu não pensava em ir pra esses 2 lugares porque eu queria aprender o inglês. Enfim, vim, comecei a estudar, passar vários apertos, porque
o inglês que eu tinha... na verdade, um pouco antes de vir pra Austrália, eu fui visitar os meus pais na Europa pela primeira vez. Meus pais estavam lá já há 20 anos. Uau, você nunca tinha ido antes? Nunca tinha ido. Mas assim, quando eu falei com meu pai que eu ia vir pra Austrália, deu um faniquito nele de falar assim, não, peraí, você vai sair do Brasil, você tem que me ver. Primeiro, algo assim. Então, ele, né, planejou tudo financeiramente. E eu fui pra lá, fiquei 50 dias entre todos os lugares que eu fui pra lá. Ai, que delícia! Muito gostoso. E assim, Portugal fala português. Tava lá com meu pai, tranquilo. Minha mãe mora em Geneva. Minha mãe fala o francês, então eu tava lá com ela, tranquilo. Só que eu decidi passar uma semana em Barcelona. Ai, que delícia Barcelona, recomendo. Só que, meu Deus, eu falo hoje assim, eu queria tanto conseguir falar a língua quando eu tava lá, porque eu ia aproveitar tão mais. É diferente a experiência, porque né? o isolamento linguístico é real. Tipo, as pessoas tentam conversar com você, você tenta se entrosar e tudo, mas não flui, não dá. E lá em Barcelona era inglês ou espanhol. Na minha cabeça, antes de ir, eu tava assim, espanhol, eu consigo falar castica. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Tranquilo, no espanholito eu me virito. Tá tudo certo. Mulher, quando tu chega lá, que aquele povo fala numa velocidade. Absurda. Não, eu faço, cara, isso não é espanhol, não. Pode parar, que vocês estão de brincadeira, que isso aí não é espanhol, não. Assim, eu consegui sobreviver lá uma semana, consegui. Também encontrei uma brasileira lá, no hostel, eu fiquei num hostel. Ai, gente, que delícia, que experiência gostosa. Muito bom. E a vida em Barcelona tipo... Tudo começa lá 10 da noite. Os comércios abrem 9, 10 da manhã. É uma vida noturna muito ativa. Uhum. Eu ia pra balada todas as noites que eu estava lá. E aí, durante o dia, eu queria conhecer os lugares. Então, assim, quando eu saí de lá, meu corpo realmente não aguentava mais um dia de Barcelona. Porque eu não dormia. Mas foi quando bateu o desespero. Eu preciso aprender. Eu preciso conseguir falar inglês. E eu já sabia que eu ia vir pra Austrália. Eu falei, aqui eu tô uma semana. Eu vou chegar lá pra ficar 6 meses, 1 ano e meio. Tipo, desespero mesmo. E aí, eu procurei uma professora online. Comecei a estudar inglês no meio da viagem. Tipo... entre balada à noite, vida de turista de manhã, e ainda consegui achar 1 hora de aula de inglês. Uau! Tipo, eu comecei lá, o desespero bateu forte mesmo. Eu comecei. Então você acha que quando você chegou aqui na Austrália, essa foi a sua principal barreira? O inglês? Com certeza. Você sentiu muita diferença do inglês americano pro inglês australiano? Não, eu não tinha inglês. Eu estudei esses 6 meses quando eu tava na Asprom, depois estudei 1 ano na Wizard, e aí quando eu fui pra Barcelona, eu comecei a estudar com essa menina. Mas, gente, estudar, falar, Viver. são 2 coisas muito diferentes. E como é que você fez pra vencer? Porque hoje você fala perfeitamente. E como é que você fez pra vencer essa barreira? Porque eu sei que é uma barreira que muitas pessoas que estão lá no Brasil ou que estão aqui na Austrália têm, de não falar, não se sentir confiante ou de não falar o inglês. Como que você fez pra vencer essa barreira? Pra mostrar pra eles, olha, por mais que você não tenha um inglês 100% ou que você tenha um pouco de receio, eu fiz isso, deu certo, então não precisa se preocupar em relação a isso. Porque tem muita gente que evita de vir porque tem medo, tem receio. Eu chorei em alguns episódios. Eu acho que todo o inglês que eu estudei, que não foi muito, né? Parece que assim, 6 meses, depois 1 ano e depois essas aulinhas, mas não é muito. Me ajudou a chegar num nível um pouquinho melhor na escola. Porque tem os beginners na escola e tem o intermediate. Eu cheguei no intermediate 1. Ah, já tava boa. Não, mentira, eu cheguei no beginner 4. Mas mesmo assim, você já pulou 3 etapas. Pulei 3. Mas porque eles fazem essa medição numa provinha teórica que eles te dão. Então, na teoria, o inglês que eu estudei me ajudou muito. E me ajudou a chegar num nível melhor na escola. Mas na prática, desde o avião, que eu achava que eu ia conseguir entender uma coisa ou outra. Gente, olha, foi muito engraçado no avião. Quando a aeromoça te pergunta, né, te dá as opções de comida que você quer comer, eu achava que estava mais ou menos assim na hora do café da manhã, e ela me deu as opções, e eu repeti a última coisa que ela falou, que na minha cabeça era strawberry. Eu falei, tá na hora de café da manhã, deve ser ali, né, uma panquequinha com um moranguinho, alguma coisa assim. Aí eu repeti pra ela, strawberry, por favor.
Quando veio um ovo mexido, era scrambled egg. Completamente oposto. Aí eu olhei pra aquele ovo, na minha mente eu ia comer um moranguinho, eu vi um ovo, falei, ai gente, e aquele ovo mexido de avião, ai não. Aí que eu processei, não era strawberry, era scrambled egg. Então, quando eu cheguei aqui também, na escola, as turmas estavam todas juntas, porque a escola tinha uma turma, porque a fronteira tinha acabado de abrir, não tinha estudante basicamente, e tudo 100% inglês. Tudo 100% inglês. E eu ficava assim, tipo, a professora falava, eu olhava pra ela, tipo, eu não entendia metade de uma palavra. Mas, o que eu fiz foi continuar indo à escola, não entendendo nada, fazendo ali o que eu conseguia. Tinham brasileiros na minha turma, mas era algo muito assim, sei lá, tipo, um brasileiro ia um dia, no outro ia outras pessoas. Você não conseguia ter um relacionamento Não ali. tinha uma conexão, assim, não tinha. E também eles já estavam, eu era a única novata. A única novata. Eles já estavam entrosados entre eles e já era uma turma de antes do Covid. Foi mesmo continuando. Quando você se expõe ao ambiente, o seu ouvido vai treinando. Isso é muito real, porque apesar de você achar que você não tá entendendo nada, você realmente não tá, mas vai internalizando de alguma forma. Vai entrando, né? Porque você tá andando na rua, as placas são em inglês. Você tá no trem, a mulher tá falando inglês. Então você meio que vai se acostumando, né? Sim. Bom, você chegou aqui, começou a fazer o curso de inglês. Você já, logo de cara, você começou a trabalhar ou não? Demorou um tempo? O que você fez, assim, nesse início de Austrália? Tudo. Aqui é muito legal, até porque até hoje é muito comum as pessoas terem duas profissões. Eu atualmente tenho duas profissões. Então eu cheguei numa sexta-feira aqui, na casa da minha amiga, que, nossa, foi uma ajuda e tanto. A amiga tá aqui ainda? Tá aqui ainda, tem uma bebezinha maravilhosa. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui com ela nesse momento. Ela me acolheu e ela me deu o caminho das pedras, basicamente. Desde quando eu ainda estava no Brasil, ela me deu o link daquele Papo Calcinha no Que maravilhoso. WhatsApp. Eu entrei no grupo do WhatsApp, eu ainda tava lá no Brasil. E aí eu cheguei aqui numa sexta. Numa segunda-feira, alguém postou no Papo Calcinha, preciso de uma menina pra me ajudar na limpeza. Falei, eu vou. Tô disponível. Falei com a mulher. A mulher me passou lá as coordenadas, brasileira. Falei, tá tranquilo. Limpar? A gente limpa. Né? Eu já limpei minha casa tantas vezes. Limpar, a gente limpa. E a brasileira tá falando português ali, tá fácil. Fui, ela... Assim, ela não me perguntou nada de experiência, de inglês, nada. Ela só falou, beleza, aqui tá o endereço. Era lá em Blue Mountains. Gente, só pra vocês terem uma noção, isso aqui é outra cidade que, dependendo de onde você tá em Sydney, dá umas 2 horas de transporte público. Eu não tinha noção do que era Blue Mountains. Eu não tinha noção de nada. Eu tinha andado de carro aqui até então, porque minha amiga me levou a gente no final de semana pra fazer um tourzinho, né, na City. E eu falei, dou um jeito e vou. Olhei no Google Maps como que chegava lá e tudo mais. A hora que eu cheguei na train station, eu peguei um ônibus pra ir pra train station, cheguei na train station, tava naquela época que tava chovendo demais aqui e os trens tinha linha que parava. Eu fui pra plataforma que o Google me falou que eu tinha que ir, e aí a hora que eu chego lá, que tava quase na hora do trem passar, deu uma tela azul naquela telinha que mostra as paradas do trem, a mulher falando um tanto de coisa que eu não entendia nada, e todo mundo saiu da plataforma. E eu fiquei lá. O que eu faço, meu Senhor Jesus? Tirei uma foto da tela azul, mandei pra minha amiga, Anja, que tava em casa, tinha trabalhado a noite inteira de traffic controller e tava lá de olho em mim. E ela me falou, isso significa que o trem não vai passar, foi cancelado por conta da chuva. Nossa, no primeiro dia de trabalho. Que maravilha, o trem não vai passar. O que eu vou fazer? Liguei pra mulher que tinha me contratado, avisei pra ela, ela falou, vou te colocar pra falar com meu marido, porque ele consegue, ele tinha um aplicativo lá sei lá, um aplicativo diferente do Google, e ele conseguia ver que trem que ia passar, que era mais perto, e ele conseguiria me buscar, onde eu conseguisse chegar. Me colocou pra falar com o marido dela, e o marido dela falando inglês. E você zero. E ele falando, e eu doida pra chorar, mas tentando me segurar. E eu só conseguia falar Stratfield, que era onde eu tava, na estação. Tudo que ele me perguntava, a resposta era a mesma. Stratfield, station, train, no train. Enfim, a mulher pega o telefone. Meu amor, você fala inglês? E o medão dela falar assim, por que você não me falou? Tipo, você não precisa nem de vir, então. Aí eu, não.
Aí ela, não tem problema. Aí, enfim, Ufa! uma anja, Cissa. Nossa, uma anja. E aí, enfim, deu certo, consegui ir pra uma estação que era mais perto, o marido dela me buscou, trabalhei o dia inteiro, um frio naquela Blue Mountains, tava em março. Você conseguiu dar uma turistada ali nesse dia ou não? Nem passou na cabeça, né? Que nada, eu cheguei lá, né, ela já atrasada, né, porque o trem foi aquela bagunça, ela me botou no carro e a gente foi, tipo, de um lugar pro outro, limpando, e no final... A Cissa me levou em casa, uma anja, assim. Nossa, gente, eu tive muita sorte em toda a minha vida, mas aqui na Austrália também. Entrar no caminho das pessoas certas. Ela me levou em casa e me deu meu primeiro pagamento em cash, que foi $300, eu acho. Uau, no primeiro dia! A hora que eu olhei aquilo, que eu falei, gente, eu acabei de ganhar um salário mínimo em um dia. Um salário mínimo do Brasil. Uau! Eu fiquei muito chocada. De, assim... Esse lugar realmente tem muita oportunidade. E aí ela rachou de rir que eu tinha acabado de chegar e fui parar lá em Blue Mountain pra trabalhar, do nada. Deu tudo certo. Ela não ficou brava porque eu não tinha experiência nem inglês. E assim foi indo. Depois disso, com uma semana aqui, eu fui fazer aquele card que precisa pra trabalhar em bar. O RSA? O RSA. Também foi outro sufoco, porque uma semana aqui... O inglês tava a mesma coisa de 3 dias, né? Nada. E aí eu cheguei, falei meu nome na recepção, me colocaram na sala. Tinha uma brasileira na sala também, que também tava igual eu, também não falava inglês. E eu sabia que se eles percebessem que você não tinha inglês, era arriscado deles te tirarem e não te darem card. Sério? Porque você precisa entender o curso. Você tem uma responsabilidade ali, Porque né? hoje eu sei que existem turmas que eles têm uma pessoa que fica traduzindo em português, fica jura? traduzindo em espanhol. Ai, gente, Tá diferente agora. que delícia, porque eu fui, sim, o inglesão mesmo, não sabia nada. E a hora que eu cheguei já tinha bastante gente na sala, o professor perguntou o meu nome. E a hora que eu falei o meu full name, que é Clara Dandara Pinheiro do Espírito Santo, o professor ficou chocado. Ele ficou assim, mas que tanto de nome? Que nome grande! E... eu rindo com ele, big name. Big name. Tipo, eu sei falar inglês, tipo, tentando, big name, I know, big name. E lá na sala, sentei mais assim no meiozinho, e a hora que ele falava os trem, a hora que o pessoal ria, eu ria. A hora que o pessoal fazia cara de sério, eu fazia cara de sério, não entendendo absolutamente. Gente, que atriz, eu adorei. A Globo tá me perdendo. Nada, entendia nada. E aí ele começou a fazer umas perguntas. E assim, tem aquele tanto de pergunta que você tem que responder, mas eles dão as respostas. E às vezes ele escrevia no quadro, então eu copiava. Às vezes ele só falava. Quando ele só falava, eu virava pro menino de trás com a minha cara de desesperada. O menino entendia a minha cara de desesperada, me dava o papel dele, eu copiava no meu e voltava pra ele. E morrendo de medo do professor ver, dele perceber que eu não tinha inglês. E aí ele vai e me faz uma pergunta. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Eu não sabia o que ele tava me perguntando. E ele fazia gestos assim, e eu não sabia. Enfim, graças a Deus, alguém da sala mais falou, passaporte. A pergunta que ele tava fazendo era, qual documento a pessoa pode te mostrar pra você perceber que você pode vender algo pra ela? Tipo, e ele falando comigo, o documento que você usou pra vir pra cá, no avião. Não. Tipo, ele fazia isso, sabe? E eu não conseguia. Foi assim... Eu não sei, Deus tocou o coração dele, ele me deu o meu certificado. Ai, meu Deus. Mas são essas histórias que tornam a nossa jornada tão interessante e que mudam a gente, né? Sim. Mudam a gente de uma forma que jamais poderíamos imaginar. E durante esse tempo você foi passando dos empregos, né? Trabalhou na área de hospitality, cleaner. E hoje, como que você tá hoje? O que você tá fazendo aqui nessa Austrália? Hoje, depois, olha, foi de cleaner para hospitality, para traffic controller. E aí, o trabalho de traffic controller me abriu portas para trabalhar com o que eu trabalho hoje em um dos meus trabalhos. Que é, eu trabalho de parking officer. Que seria? Ranger. Tipo um guardinha de trânsito. Guardinha de trânsito. Tipo um guardinha de trânsito, galera. De estacionamento, digamos. Mas não de estacionamento privado. De estacionar. Um guardinha de estacionar. Porque a gente não comanda nada no trânsito, mas sim
em onde as pessoas estacionam. É porque assim, galera, só pra situar vocês, aqui na Austrália a gente tem muito estacionamento, entre aspas, público. Público por quê? Porque fica na rua, mas a gente precisa pagar. E caso você não pague, tem multa. Então, basicamente, essa verificação que você fica fazendo. Mais ou menos isso. Aqui no Cônsul de Sutherland, que é maravilhoso, a gente não tem estacionamento pago. É tudo gratuito. Muito bom. Inclusive, Cronulla, eu acho que é a única praia que tem uma estação de trem perto e que tem estacionamento gratuito. Isso é muito bom, porque tem regiões aqui que você chega a pagar facilmente $16 a hora para você estacionar seu carro. É muito caro. E aqui é, ó, de graça. Alô, Cônsul de Sutherland! Sutherland é lindo. E aí, assim, a gente fiscaliza, é gratuito, mas se são 2 horas de estacionamento, você pode ficar só por 2 horas. Então, a gente fiscaliza esse tempo que as pessoas ficam e também se a pessoa para no lugar que ela não pode parar. Um carro normal parando numa loading zone, que é um lugar de caminhão ou coisas assim, fazerem a carga e descarga, parando no lugar que você não pode parar de jeito nenhum, enfim. A gente dá multa pro povo que faz as coisas erradas, falando de estacionamento. E nós não somos a raça mais amada desse mundo. Mas, enfim, o trabalho de Traffic Controller me abriu portas pra isso, porque eu vi a vaga, candidatei. Online mesmo, tipo Seek, LinkedIn, por onde que foi? Eu entrei no site do Cônsul daqui e me coloquei o meu e-mail para receber os alertas de vaga. Apesar de eu sou personal organizer, tenho lá o meu business, mas eu tava sentindo falta dessa rotina de ter um horário de sair, um horário de chegar, trabalhar de segunda a sexta e ter um dia de folga, sabe? Eu tava sentindo falta disso. E aí eu falei, vou aqui colocar o meu e-mail aqui no site do Cônsul, vai que eu acho alguma coisa. E aí, em um dos meus shifts de Traffic Controller, tava trabalhando à noite, sentada na Ute, porque, né, não tinha muita coisa pra fazer. Vi lá, Parking Office, eu falei, deixa eu ver aqui se dá. Não exigia qualificação específica nenhuma, só exigia carteira de motorista. Acredito que era isso. Vou me candidatar, vai que, né? Gente, eu tava no Bridging Visa. Então, eu achava que eu nem tinha direito pra trabalhar no Cônsul. Assim, né? Direito mesmo trabalhista. Você não tá fazendo nada, eu falei, vou me candidatar nesse trem aqui. Fui lá, preenchi, mandei. Bom, e aí você viu essa vaga no site de Parking Ranger, que é o guardinha de trânsito aqui, se candidatou e demorou muito pra você receber ou a chamada foi rapidinho? Eu acho que foi na semana seguinte, eu vi um e-mail assim, selecione um dos horários pra você fazer a sua entrevista. Meu coração já disparou, eu falei, Jesus amado, eu vou ter que ir mesmo, eu vou ter que fazer entrevista, deu certo, como assim? Tipo, eu tava zero esperanças. E aí, selecionei lá um horário, comecei a treinar em casa com o Simon. Joguei ChatGPT, a descrição da vaga, falei quais perguntas eles podem fazer na entrevista, não sei o quê. Comecei a treinar em casa, o Simon fazendo o papel de entrevistador e eu treinando, morrendo de medo. Tipo, foi minha primeira entrevista aqui. Porque os outros trabalhos era assim. É mais tranquilo, né? Quando é um trabalho assim de hospitality, de cleaner, ou até mesmo num café, é mais tranquilo as perguntas que eles fazem quando você vai para um trabalho formal. Sim, e quando eu trabalhei de hospitality era por agência. Então, eu ia na agência, preenchia lá uma fichinha, fazia uma entrevista, mas era algo muito mais tranquilo, de entrevista mesmo, assim, foi a primeira. E enfim, eu fui super nervosa, mas deu certo, eles também foram bem bonzinhos. Tinha a nossa gerente, né, atualmente, estava na entrevista e por ter uma mulher, eu já senti um pouquinho mais quentinha. E ela foi uma fofa, enfim. Como sempre, depois que acabou a entrevista, eu pensei em milhões de coisas extras que eu podia ter falado que seriam melhores. Mas passou, sei lá, uma semana e meia. Eles me chamaram para a próxima etapa. Meu Deus! Que legal! Eu falei, não acredito com o Simon. Eu falei, meu Deus, não acredito. O Simon já estava assim, claro, agora trabalhando no Cônsul, contando pra todo mundo. O Simon já estava assim, né? Pra ele já estava
feito. E eu assim, Simon, eu acabei de passar pra segunda etapa. Calma aí. E ele, minha filha, já comemorando. E aí a segunda etapa era mais uma coisa física, assim, de teste de visão, de pressão, essas coisas assim. E comecei. E hoje tá trabalhando no Cônsul. Hoje tô lá. Comecei, na verdade, a vaga era uma vaga temporária de 6 meses. Mas com 5 meses que eu tava lá, um dos outros officers saiu. E aí surgiu uma vaga definitiva. E você foi lá. Olha só, galera, viu só? Pra quem pensa, eu não consigo, não vai dar pra eu entrar na área, não vou conseguir sair. É possível sim, basta o quê? Aplicar, acreditar e meter a cara. E se jogar, não é mesmo? Exatamente. Bom, Clara, já se encaminhando pro finalzinho da nossa entrevista, tem algumas perguntinhas chaves que eu gosto de fazer. Clara, você que estava lá no Brasil, você estava muitos anos trabalhando num escritório, a vida te uniu, não somente você, mas outras pessoas que te trouxeram aqui para a Austrália. Você, hoje, olhando para trás, você acha que valeu a pena largar tudo? Enfrentar os seus medos, a saudade da vozinha e vir para cá? Nossa, valeu, com certeza. Eu às vezes me pego pensando como estaria a minha vida no Brasil se eu não tivesse vindo. Mas eu amo muito a vida que eu tenho aqui hoje e com certeza valeu a pena. A saudade da minha avó é algo que me dói todo dia, gente. Dói, não tem jeito. Dói mesmo. Mas a gente encontra formas de estar próximo mesmo estando longe. Então, ligação de vídeo, que graças a Deus hoje a gente tem essa facilidade. E no fim das contas, valeu a pena. Valeu a pena demais. Você faria de novo? Faria de novo. Eu ia te perguntar uma pergunta que eu sempre pergunto. A Clara vai ou a Clara fica? Mas, gente, essa mulher tá noiva. A Clara fica agora. A Clara fica. A Clara fica, com certeza. Eu vejo a minha vida aqui, construindo uma família que é um lugar muito bom. Eu acredito que seja um lugar muito bom para você construir uma família, né? Acho que as crianças que nascem aqui, crescem aqui, são muito privilegiadas. E é isso, sempre com um pezinho lá no Brasil. Eu sempre tenho uma data que eu tô indo pro Brasil ver minha voinha. E todo mundo, mas a Clara fica. A Clara fica. E para daqui 5 anos, como é que você se vê profissionalmente? Mulher, definitivamente o trabalho que eu faço hoje no Cônsul não é algo que eu quero fazer por muito tempo. Não é na minha área, né, digamos. Eu tenho formação em gestão ambiental, depois me formei aqui na área da sustentabilidade, e eu penso em abrir um caminho nessa área dentro do Cônsul. Mas eu também tenho o meu business de personal organizer, que é algo que eu amo muito fazer. Continuo fazendo nos meus finais de semana, nos meus dias off. Eu me vejo ainda nesses 2 mundos daqui a 5 anos, mas já construindo uma família e realmente vendo o que mais a vida me reserva de surpresas, porque eu acho que eu nunca planejei a vida que eu tenho hoje. Nunca, assim, apesar, né, Que engraçado, né? De você dizer que parece que é tudo muito planejado, é lógico. Você não fica parado, você faz o que você tem que fazer, mas Deus me surpreende muito com a vida que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que tá cheio de surpresas ainda por vir. Que lindo, que lindo. Isso é muito inspirador, que apesar de você ter uma trajetória, você sempre tá aberta. E é por isso que Deus te traz tantas bênçãos e tantas coisas boas para a sua vida. E eu só tenho a te desejar as melhores possíveis aqui. Obrigada. Tenho certeza que vai ser uma trajetória linda, linda, linda. E, para finalizar, uma coisa que me chamou muita atenção na sua história foram as barreiras que você venceu. Primeiro no avião, depois no curso de inglês, depois os primeiros trabalhos. Eu quero que você diga pro pessoal que tá lá em casa, que também tem ainda um pouco dessa dificuldade com o inglês, uma dica que você daria para essa pessoa, para ela, sabe, vencer esse medo, porque muitas pessoas têm o desejo de morar fora, de fazer um intercâmbio, mas se sentem presas no fato de eu não tenho inglês suficiente ou eu não tenho nenhum inglês. Uhum. Qual dica você daria para ela? Eu gosto muito de parafrasear o Bruno Perini, que eu amo, dos podcasts da vida, que ele fala, comece antes de estar pronto. E é muito verdade.
às vezes a gente se prende muito o que eu posso fazer melhor. É lógico que a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Mas não espere estar perfeito pra meter a cara e ir. Sabe? Vai com o que você tem. Se der errado, se uma porta fechar, a outra vai abrir. E às vezes uma porta fechando, não é uma porta fechando. Às vezes é a primeira volta na fechadura que você tá dando da chave. Sim. E você acha que a porta tá fechando, mas não tá. Sabe, assim, Ainda precisa algo a mais, sabe? Você precisa continuar caminhando. Isso, continua, vai, mete a cara mesmo e vai antes de estar pronto. E você vai ficando pronto no caminho e a gente morre sem estar pronto ainda, então... Você acha que você ainda é uma eterna aprendiz? Tô com toda certeza nessa vida, toda certeza nessa vida. Tanto de tudo, de tudo da vida toda e de inglês principalmente. Tem várias coisas que eu ainda fico perdida, vários sotaques diferentes ou palavras diferentes que eu nunca ouvi. E, assim, me ajudou muito ter o Simon. Eu conheci o Simon com 3 meses aqui, então foi uma imersão muito grande, porque a única forma de me comunicar com ele era em inglês. Que a gente tem, principalmente quando a gente ainda tá no Brasil estudando, uma vergonha de falar, uma coisa assim... Que uma coisa boa de se colocar na cabeça é o que os gringos te falam aqui. Por exemplo, mano, seu inglês não é perfeito, seu inglês ainda é melhor do que o meu português. Eles acham incrível a gente conseguir falar 2 línguas. Isso é verdade. Porque, geralmente, se ele é nativo em inglês, Ele não vai tem falar muito outra língua. motivo pra falar outra língua. Então, fala o que você conseguir, faz o que você conseguir. E assim, pouquinho, quando você percebe, você tá... E realmente você não percebe. Hoje em dia, às vezes, quando eu fico muito tempo sem falar com os meus amigos, eles falam assim, nossa, seu inglês tá super bom. Pra mim ainda tá, tipo, evoluindo. Mas é isso, as coisas acontecem desde que você deixe as coisas acontecerem. Uau! Fica com essa. As coisas acontecem desde que você deixe elas acontecerem. A Clara não tinha, apesar de ser uma pessoa que planeja, ela falou que não, mas ela planeja. Ela não tinha planejado vir para a Austrália, mas ela se abriu para as possibilidades, ela escutou aquilo que o mundo queria dizer para ela e hoje tá numa vida que ela jamais conseguiu imaginar. Então, às vezes você tá deixando de viver uma vida incrível porque você se fecha. Então se abra para novas possibilidades. E é com essa mensagem no ponto alto do nosso vídeo que eu finalizo. E Clara, eu te agradeço muito mesmo por você ter topado, tirado essa manhã pra gente conversar, ter escolhido esse lugar lindo aqui pra gente. Eu amei demais. E eu só tenho que te agradecer. Com certeza eu quero trazer você de novo pra gente falar só de business, como é ser uma mulher empreendedora. Com certeza vocês vão ver mais a Clara aqui, então já deixa muito comentário nesse vídeo pra gente trazer ela aqui de novo. Muito obrigada. Ai, obrigada a você pela oportunidade de estar no seu canal, é um privilégio, eu amo seus vídeos, te admiro muito e muito obrigada. Obrigada. Bom, e pra você que tá aí, eu tenho que pedir mais uma coisa, né? Por favor, se você ainda não fez, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha. E eu vejo vocês, o quê? No próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau!